Então pediram um vídeo como substituir os transistores. Então vamos lá. Na maioria dos datahead já vem o transistor complementar. Nesse caso aqui, por exemplo. O complementar do MJ15003 é o MJ15004. Porém, esses transistores são de canais diferentes, canal N e canal P. Se você for usar um transistor desse, esse MJ15003, para substituir um MJ15004, você vai ter que mudar a configuração do circuito. Vai ter que mudar a configuração do circuito para que ele funcione. Mas se você tirar o MJ15003, que já está em um circuito, e colocar esse MJ15004, ele não vai funcionar. Porque a configuração dele aqui é diferente, ele não vai ligar o transistor. Outra coisa que deve observar para substituir o transistor é a questão da tensão e a corrente que esse transistor suporta. Às vezes não precisa você usar um transistor que tenha uma equivalência tão crítica, que seja praticamente idêntico, mas que aproxime do seu projeto. A exemplo, esse MJ15003 que usamos nessa fonte aqui. Olha aqui, MJ15003. A tensão de trabalho dele é 140 volts com dissipação de 250 watts máximo, 20 amperes. Suponha que querêssemos substituir esse transistor. Um bom substituto para ele seria o 2N3055. Por quê? Porque a polarização dele é praticamente igual. Se o sistema não for tão crítico, esse aqui vai substituir tranquilo. Só que esse aqui tem uma corrente de 15 amperes e só suporta 60 volts. Se o nosso circuito lá estiver operando em 100 volts, aquele lá já não vai substituir. Mas se for uma fonte de 12 volts, essa média aí de 4 a 5 amperes, aquele lá vai substituir com tranquilidade. Que é o mesmo que esse aqui. Ele marca 20 amperes, mas ele não vai suportar 20 amperes direto aí. Então, quando for substituir um transistor, em qualquer projeto aí que vocês façam, tem que observar esses detalhes. A corrente de trabalho desse transistor, observar a tensão de trabalho desse transistor e observar também o ganho dele em HFE. A exemplo, o HFE desse aqui é 25. Ele tem uma corrente de base de 5 amperes. Já esse outro aqui tem um HFE de 20 a 70, mais alto que aquele lá, corrente de base de 4 amperes. Então esse aqui vai precisar de uma corrente de base menor do que aquele lá, porém ele é menos potente. Se você olhar e tiver dentro dos padrões aí que vai atender a sua fonte ou o seu projeto, esse aqui substitui bem. E se você for trocar pelo transistor complementar, você teria que trocar todo o circuito. A exemplo aqui, olha, esse circuito aqui, se fosse substituir aqui pelo complementar, iria ter que virar praticamente o circuito ao contrário para que ele funcionasse. Porque todos esses outros transistores aqui, é de base positiva e não iria funcionar aqui. Você vê que está ligando um ou outro aqui, olha, tudo de base positiva. E ao colocar aquele lá negativo aqui, ele não ia funcionar. Para que colocasse ele aqui, condução, tudo certinho, a base dele não ia funcionar com esse tipo de pulso aqui. Então esse vídeo, pessoal, era só para dar uma esclarecida nisso aí, para fazer uma prévia sobre como vocês substituir o transistor. Tem que olhar o projeto, se o projeto não é tão crítico. Então olha a corrente de trabalho, olha a tensão e olha o ganho que esse transistor vai ter, porque muitas vezes
o seu controle lá não vai suportar essa corrente aqui de base. Às vezes você tem um potenciômetro ligando um transistor, e quando você vai ligar o transistor com o potenciômetro, naquele outro vídeo que eu falei para vocês, termina fritando o potenciômetro. Mas se tem um bom controle lá, mais ou menos como esse aqui, olha, que é um transistor ligando o outro, para diminuir a corrente de base no próximo, aí atenderia melhor o circuito. Então essa aula era só para isso. Se vocês gostaram, compartilhe para que outros vejam. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima aula.